Então, isso aí, mais uma vez, estamos gravando. São 7h07, hoje é dia 12 de setembro de 2023. E vamos lá para a nossa 8ª aula do curso de Antropologia e Sociologia do Direito. E a gente hoje prossegue o tema que a gente iniciou na semana passada, que é uma visão panorâmica a respeito da obra daquele que é talvez o autor mais polêmico e muito provavelmente mais influente do século XIX, que é Karl Marx, né? Então, a gente, semana passada, estudou um pouco das suas principais teorias, um pouquinho da sua biografia. Né? Aqui, né, a quadro, né, do sujeito, a historinha dele. E a gente fechou a aula passada, se eu bem me lembro, falando a respeito do problema da alienação, né? Do fato de que o capitalismo ele tem uma característica alienante. E eu considero, né, a gente vai falar hoje de alienação e também vai falar de fetiche da mercadoria, que esses são dois dos argumentos mais fortes de Marx quando ele apresenta a sua teoria, quando ele apresenta o seu sistema. A gente sempre tem que ter em mente, né, e também isso é uma coisa que a gente retoma da aula anterior, que o pensamento de Marx é um pensamento revolucionário no sentido de que ele maneja esses termos e essas definições e essas ideias, não simplesmente visando conhecer e explicar o mundo, não simplesmente buscando estabelecer uma ciência, mas sim visando provocar e fundar uma transformação no modo de trabalho por meio daquilo que ele, inserido na revolução, no movimento político em que estava, chamava de revolução. Então, tudo em Marx visa despertar o trabalhador para a tomada dos meios de produção e, a partir da tomada dos meios de produção, realizar-se a construção do comunismo por meio daquilo que se convencionou chamar de socialismo, tá certo? Alienação é mais um desses conceitos, a gente iniciou a discussão dele na semana passada. Essa palavra alienação vai vir do latim alius, que significa outro, não tem a ver com o alho do nosso tempero, né? Mas é o alhos de outro. Então, quando a gente fala em alheio, aquilo que é de outra pessoa e não seu, a alienação, não no sentido que a gente está discutindo aqui, mas no sentido de entrega, que vocês estudam ou vão estudar no direito civil. O que é a alienação? É quando o vendedor entrega um bem. Ou seja, ele se separa do bem. A gente tem o alienígena, vocês veem aqui a foto simpática do nosso ETzinho, né? É engraçado, né, que sempre a gente tem essa tendência de imaginar que o alienígena, o outro, o separado de nós, o que vem de longe, ele é alguém que tem uma característica mais evoluída, ele tem uma cabeça grande, ele tem um cérebro maior, ele tem traços mais finos, ele não tem pelo. Ele é mais humanoide e menos primata, já repararam nisso? A gente sempre projeta o alienígena dessa forma. Nem sempre, né? Tinha aquela série do Alf, lembra? O Alf era baixinho, peludo e feioso. Mas normalmente os alienígenas têm essa forma aí, de cabeça triangular. A Cláudia chegou, deixa eu tirar as faltas dela. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, professor. Opa, de nada. Né? Então, alienar, né? Tornar alguém alienado é o ato de tornar alguém alheio ou entregar essa pessoa a outra. Aquele sujeito que a gente diz que é alienado, porque não acompanha nada, não sabe de nada, está perdido no mundo, é aquela pessoa que está separada das demais. Que vive num mundo próprio, que vive ali pensando nos seus próprios problemas, resolvendo suas próprias coisas, e por isso não quer saber do que é assunto dos outros, né? Esse conceito de alienação, em Marx, ele vai ganhar uma significação bem específica, né? Aliás, algumas significações, porque a gente tem 3 formas de alienação. Né? Então, a ideia de alienação a gente discutiu semana passada. Desculpem, eu estou aqui num rescaldo de uma gripe, porque além de tudo eu fiquei doente no feriado, né? Mas enfim.
Alienação no marxismo, significa que os indivíduos, sob o modo de produção capitalista, se sentem estranhos, se sentem separados de si mesmos, daquilo que eles deveriam ser, e se sentem também separados dos outros. Eu não tenho relação com aquilo que eu faço no trabalho, porque o meu trabalho não faz sentido. Eu estou jogado numa periferia, numa vila, numa favela, num lugar onde as minhas relações sociais são extremamente precárias. Eu não tenho controle do que eu... Além do meu trabalho ser sem sentido, eu não tenho controle do que e de como eu trabalho. Né? Lembrem-se, né, que para Marx, o homem se define enquanto trabalhador. O que é que faz do homem homem? Qual que seria a natureza humana? E Marx se revolveria no túmulo se a gente usasse essa expressão natureza humana para falar da obra dele, mas natureza no sentido literalmente de o que caracteriza o humano. É a relação do homem com a natureza e a capacidade que o homem possui de transformar a natureza em seu próprio benefício. Lembram-se disso, né? Quando o capitalismo aliena o trabalho, porque ele proletariza as relações de trabalho, ele transforma todo mundo em operário, e em operário de uma forma em que o serviço ele é extremamente fragmentado, dividido, racionalizado, e aquele sujeito que pinta a porta do carro não sabe fazer o carro, aquele sujeito que tece o cadarço não sabe fazer o sapato. Que ele não controla nem os meios de produção e nem o produto que entrega. Esse sujeito ele vai se sentir alienado porque ele realiza um trabalho que é sem sentido, é repetitivo, é monótono. Além de repetitivo e monótono, o trabalhador alienado ele é aquele que não exerce sobre as suas tarefas nenhum controle nem de forma de trabalho, nem de ritmo. Então, o trabalhador da indústria na linha de montagem, a cada minuto e meio, 2 minutos, vai chegar uma peça na sua frente vinda de uma esteira, e na frente daquela esteira ele vai ter que realizar uma determinada operação. O atendente de uma central de telemarketing, ele vai estar ali sentado durante uma determinada jornada, com um headset, recebendo as ligações na medida em que elas são dispensadas pela central de atendimento. Ele não pode ter um jeito próprio de atender, tem um protocolo. Ele não pode apertar o parafuso de maneira diferente, tem um protocolo, tem um regulamento, tem um horário de entrada, tem um horário de saída. Tem um sinal, tem uma posição certa de sentar, tem uma posição certa de se posicionar. E reparem que tudo isso que eu estou falando, do mundo do trabalho, vale para o mundo da educação. A escola capitalista é pensada de um modo a formar e capacitar até fisicamente os jovens para enfrentarem o mercado de trabalho industrial. Então você vai tolerar ficar 5, 6 horas sentado, você vai tolerar ser comandado por sinais, você vai tolerar ter horário para ir e voltar do banheiro, você vai tolerar um regulamento disciplinar, um convívio forçado com pessoas com as quais você não conhece. E quando você se integra demais, vem a professora, vem a direção e separa. Ah, não, essa turminha está falando muito, bota um de cada lado, tira da turma. Essa estrutura industrial, ela é ensinada para o jovem desde a pré-escola. E ela vai ser retomada no mundo da vida adulta, no mundo do trabalho, por meio de empregos que não permitem controle de ritmo. Então eu não trabalho do meu jeito. Eu faço uma coisa que eu não sei o que é, eu não tenho controle início, meio e fim da minha tarefa. Eu não trabalho na velocidade que eu gostaria de trabalhar. Eu não trabalho com as pessoas com quem eu gostaria de trabalhar. Então, esse trabalho para Marx é um trabalho desumano. Ele rouba do homem a sua característica principal, que é a capacidade de, pelo uso da inteligência, transformar a natureza em seu próprio benefício. Primeiro, porque você impede o uso da inteligência, são tarefas mecânicas repetitivas. Segundo, porque essa transformação da natureza
ela é extremamente limitada, porque o modo de trabalho está determinado. Em terceiro, porque corta a característica do em próprio benefício. Né? Então, esse homem, se o homem ele é homem enquanto aquele que trabalha para transformar a natureza, esse trabalhador que perde a autonomia de transformar a natureza em próprio benefício, ele também é alienado, porque ele se separa de si, ele se torna propriedade do outro. Se você separa o homem do produto do seu trabalho, automaticamente você está separando o homem da sua própria humanidade. E essa humanidade ela vai ter que ser entregue como capacidade de trabalho, como tempo de locação de força de trabalho, para a propriedade, o gozo, o uso e o benefício de um terceiro. Isso é alienação do trabalho. Até aqui, mesma página, estão me entendendo? Tudo tranquilo? Além da alienação do trabalho, Marx fala também em alienação do produto. Aliás, essas falas de Marx estão numa obra que é a sua obra principal, chamada O Capital, onde ele traça a história e as características e, entre aspas, as leis de funcionamento do capitalismo industrial. Certo? A alienação do produto tem a ver com aquilo que a gente já comentou do trabalho sem resultado. Por que é sem resultado? Porque além de ser um trabalho alienante, além de eu não deter os meios de produção, além de eu não ter o controle do tempo e da quantidade de esforço que eu preciso colocar para realizar uma tarefa, o resultado do trabalho não pertence ao trabalhador. O fruto do trabalho, que é o produto, o serviço, não pertence ao trabalhador, aquele que trabalha na indústria, aquele que presta o serviço. O trabalhador presta os seus serviços e o resultado desses serviços, tirando uma pequena parcela, que é paga na forma de salário, vai ser transferida automaticamente para o dono do capital, para o dono da empresa, para os acionistas, para os titulares da empresa, por meio da apropriação do capital, por meio da mais-valia. Além de tudo, esse trabalhador ele vai receber um salário, certo? Só que os bens produzidos muitas vezes são caros e aquele trabalhador não tem nenhuma condição de comprar ou consumir aquele produto, aquele serviço. O trabalhador de um hotel 5 estrelas dificilmente vai ter condições de um dia lá se hospedar. Então, o fruto do trabalho do homem não pertence ao homem. Isso é alienação, você separa. Se o homem é aquilo que ele faz, aquilo que trabalha, se eu separo o homem do produto do trabalho, eu estou desumanizando as relações humanas por meio de uma prática econômica. Certo? E a terceira, que muitas vezes é a mais cruel delas, pelo menos quando a gente, pensando em termos marxistas, né? A gente hoje, no fim da aula, vai fazer a crítica disso. Tá? Mas pensando em termos marxistas, a mais cruel das alienações é a alienação social. Porque os trabalhadores, e isso eles chamam de falta de consciência de classe, competem entre si. Então, o proletário explorado ele vai brigar pelas melhores posições profissionais. Enquanto uns dormem, os outros se esforçam. Trabalhem enquanto eles se divertem. Trabalhe, mas pense no futuro. Trabalhe, mas entregue o produto do seu trabalho para Deus e entregue tudo, sabe? Entregue. E isso gera na sociedade entre os trabalhadores um clima de competição. Porque a partir do momento que o trabalho ele está separado do seu resultado, a força de trabalho bruta, ela vai ser simplesmente um produto entre os outros.
Então, por que eu vou contratar a Débora e não a Maiara, ou a Charize e não a Isabela, a Franciele e não a Gabriela, para trabalhar para mim? Eu vou abrir um processo seletivo e elas que lutem. E qual que é essa luta? O trabalhador vai provar para o empregador que ele é capaz de gerar uma produtividade maior e que ele é capaz de gerar mais lucro e, portanto, de ser mais explorado do que o outro. Então, você tem uma corrida invertida dos trabalhadores, onde eles vão lutar entre si para provar para o explorador que eles são capazes de gerar mais excedente de produção. Não, eu tenho aqui, ó, referência que eu já fui explorado pra caramba na empresa anterior e ainda falo inglês e falo espanhol e posso ser explorado em vários países. Não, eu tenho faculdade, então a minha mão de obra é qualificada e eu consigo explorar, mas eu consigo te ajudar a explorar também, porque eu posso obter ali uma posição gerencial. Tá? Vocês lembram quando a gente falou de alienação semana passada, que o processo de industrialização ele levou ao chamado êxodo rural, as pessoas deixaram o campo, um modo de vida, um costume, um modo de fé, um modo de constituir família, uma sociabilidade. Fiz até comparação entre a vida das pessoas das cidades pequenas e das cidades grandes. Né? Então, essas pessoas que deixam um modo de sociabilidade antigo e vão trabalhar nas grandes cidades de economia capitalista, elas abrem mão dos seus vínculos sociais, se separam dos seus pais, dos seus avós, dos seus primos, da sua igreja, do footing na praça, da festa de colheita, do sábado no bar, dos hábitos da vida ali, e vão viver pendurado num nano apartamento, ou num barraco, ou numa casa pequena, num bairro longe, e nesses lugares os seus vizinhos são concorrentes. Então, isso não vai fazer com que surja uma nova sociabilidade que substitua a ordem antiga. Então, o marxismo trabalha muito nessa questão da alienação para ensinar a consciência de classe. Você é trabalhador, você é alienado, você é proletário. O teu vizinho não é o concorrente da tua vaga, o teu vizinho é o aliado na tomada dos meios de produção. Para que a exploração acabe. Enquanto isso, o objetivo do capitalista é alienar, é separar. E aí ele vai bater nos hábitos familiares, ele vai bater nos hábitos religiosos, ele vai bater nos costumes. Ele vai criar uma loucura social tal que a vida daquelas pessoas que já estão ali largadas, isoladas no fundo de uma periferia, de uma vila operária, se torne cada vez mais complicada. Certo? Então você tem essa briga, essa alienação que faz com que os trabalhadores não consigam criar vínculos. E é curioso, eu acabei nem colocando isso na nossa apresentação, mas você tem dentro dos alienados e dentro dos proletários uma classe que é a alienada dos alienados, que é o chamado lumpenproletariado. E o que é o lumpenproletariado? São aquelas pessoas que estão num grau de alienação e de degradação pessoal tal que, por isso, não são capazes mais de se transformarem nos revolucionários que o capitalismo deveria semear para sua própria destruição. Então, o lumpenproletariado é aquela pessoa que está entregue à bebida, que está entregue à prostituição. Nas ideias de Marx, lembrem-se que estamos falando de um autor do século XIX, está entregue à homossexualidade, que está entregue a uma vida desregrada e degradada, e por isso não vai ser aquele operário que vai servir para enfrentar o capital, porque ele é fraco. E esse lumpenproletariado ele acaba sendo, segundo os marxistas, o objetivo do capitalismo. É tirar a última dignidade, que é a dignidade
da união proletária dos trabalhadores e jogar todo mundo na vala comum da degradação. Lembrem-se, quem escreveu isso foi Marx e os primeiros marxistas. E até curioso, né, porque quando chega ali, principalmente a década de 60, você vai ter um movimento chamado Escola de Frankfurt. Apesar de se chamar Escola de Frankfurt, Frankfurt é uma cidade na Alemanha, foi um movimento que se estabeleceu na Alemanha, perdão, que se estabeleceu nos Estados Unidos, a partir de vários autores que ali na década de 30 e 40 fugiram da Alemanha com a ascensão do nazismo e se estabeleceram nos Estados Unidos em universidades americanas, e todos eles marxistas. E eles se colocaram um problema que, assim, eu vou discutir isso com vocês mais tarde, mas que é o seguinte: se a teoria marxista ela é tão científica, tão correta, e se o conhecimento que Marx traçou a respeito da necessidade da revolução está correto, por que é que os trabalhadores não aderiram aos partidos comunistas? Por que é que a revolução, com exceção ali dos países da cortina de ferro, né, do chamado comunismo real, que orbitavam em volta da Rússia e da China, por que os trabalhadores dos países industrializados não querem o comunismo? Se o comunismo é essa maravilha, por que o trabalhador americano, por que o trabalhador alemão, por que o trabalhador japonês, por que o trabalhador espanhol, francês, italiano não faz a revolução? Deixa eu só até achar o texto aqui. A gente vai encontrar essa ideia, esse questionamento formulado, principalmente numa obra de um autor chamado Herbert Marcuse, que se chama O Homem Unidimensional, Estudos da Ideologia da Sociedade Industrial Avançada. Né? Eu vou passar o link para vocês, tanto do Capital quanto do Homem Unidimensional. E dentre as diversas conclusões ali, você acaba encontrando alguns limites da teoria de Marx. Ah, Marx estava errado. Não, Marx pensou a economia industrial do século XIX. Marx errou, sim, quando ele apostou todas as fichas no fato de que aquele modelo não poderia ser reformado por dentro para incluir os trabalhadores na distribuição de riqueza. Né? Mas, enfim, nesse livro, o que Marcuse ele vai dizer? Que uma das estratégias revolucionárias para trazer o proletariado para a revolução é minar o capitalismo por dentro. Isso significa minar o capitalismo por dentro da cultura. Como é que você mina o capitalismo por dentro da cultura? Usando o lumpen proletariado contra os capitalistas. Então, você, ao invés de discriminar, e se você pegar assim, a ideologia dos partidos comunistas mais tradicionais, se você olhar, por exemplo, ali a ideologia reinante em países como a Rússia, a China, a Coreia do Norte, o que esses países pensam a respeito da homossexualidade? O que esses países pensam a respeito da prostituição? O que esses países pensam a respeito de várias questões que são defendidas pela esquerda no Ocidente capitalista? O Kim Song, whatever lá, o líder da Coreia do Norte, ele diz que a causa gay não é um problema para a Coreia do Norte porque não existem homossexuais na Coreia do Norte. Porque o homossexualismo é um resultado da degradação e da depravação capitalista. Então não é um problema com o qual ele tem que se preocupar, porque isso não acontece no país dele. A Rússia, que pelo menos teoricamente não é mais um país comunista, mas que passou aí por 70 anos de comunismo real, é o país, dentre as economias em desenvolvimento ou desenvolvidas, talvez com leis mais abertamente homofóbicas. Por quê? Porque o comunista tradicional entendia que essas forças que nós hoje no Ocidente enxergamos como forças progressistas, elas são forças de dissolução da sociedade. E aí, em um determinado momento, a intelectualidade de esquerda resolveu que era necessário empoderar
essas forças, né, movimento feminista, movimento negro, movimentos anticapitalistas em geral, movimento gay, não porque eles reconhecessem nesse movimento um grande valor, mas como esses movimentos eles eram formados por um bando de depravados, vamos aumentar a depravação na sociedade capitalista para, com isso, fazer com que os vínculos sociais que surgiram no capitalismo avançado caiam. As famílias que se formaram em outros moldes, os vínculos sindicalistas, os vínculos de solidariedade de clube, de sindicato, de vizinhança, que surgiram com o passar do tempo nessas comunidades que eram extremamente alienadas no início, né, para que isso desaparecesse. Então foi assumido isso num primeiro momento como uma arma, que era como uma situação que era produto da alienação capitalista e que, sendo produto da alienação capitalista, se tornou uma arma contra o capitalismo, certo? Então, a gente tem que sempre pensar ali, botar um grãozinho de sal quando pensa nessas questões entre progressistas e conservadores, entre esquerda e direita, no que diz respeito ali ao respeito às minorias, né? Porque eu também não vejo até que ponto uma ideologia e uma estratégia política que vê uma minoria como arma de destruição de um modo de vida, simplesmente porque a considera depravada, como essa ideologia pode ser amiga desse modo de vida. Enfim, é uma coisa a se pensar. Eu vou voltar nesse assunto quando a gente for fazer a crítica do marxismo, mas quando eu falei de alienação aqui, eu não tinha como falar dos alienados, como não falar dos alienados dentre os alienados, que é o lumpenproletariado, e nem como não trazer Marcuse, que é um dos autores mais contemporâneos que seguem o desenvolvimento da linha de pensamento marxista revolucionário de esquerda, não necessariamente igual a Marx, não concordando com Marx em tudo, superando e atualizando algumas ideias, mas trazendo ali, enriquecendo esse debate do movimento revolucionário, certo? Como os capitalistas exploram os proletários, ou seja, como que os donos de empresa extraem riqueza dos trabalhadores. Para realizar essa exploração, perdão, né? Para realizar essa exploração, Marx ele vai desenvolver também no Capital um conceito que é muito importante, que vocês provavelmente ouviram falar em aulas de história, de sociologia ou de filosofia da escola, ou em outros cursos de filosofia pelos quais vocês já tenham passado, que é o conceito de mais-valia. Já ouviram falar em mais-valia? A Débora eu sei que já, porque ela está com a câmera aberta, então ela está fazendo assim com a cabeça, né? E os demais eu não sei se já ouviram. Sim. Já, né? E a ideia de mais-valia é uma ideia relativamente simples, apesar de que essa simplicidade traz consequências muito importantes para toda a organização do mundo do trabalho, seja esse trabalho marxista, seja esse mundo do trabalho socialista ou não, sendo os trabalhadores marxistas ou não. A mais-valia, a gente poderia simplesmente entendê-la como a taxa de juro que o capitalista, que o dono de empresa obtém a partir da exploração do trabalho. E essa conta ela é bem simples, seguindo pelo menos a orientação inicial de Marx. E ela é a seguinte: tudo aquilo que o trabalhador produz e não leva para casa, tudo aquilo que o trabalhador produz e não embolsa, ou a diferença entre aquilo que um trabalhador produz e aquilo que ele recebe como remuneração, é mais-valia. Se eu, numa indústria, produzo 10 e ganho meio, a minha mais-valia é 9,5. Se eu, num comércio, vendo, aí pensando não em unidades de produto, porque essa mais-valia já foi explorada na indústria, né? Mas se eu vendo um produto que gera um lucro de 10 e ganho sobre esse produto 2, a minha mais-valia é 8. Certo? Então, todo o excedente de produção que não é embolsado pelo trabalhador
é considerado mais-valia. O objetivo do capitalista sempre vai ser aumentar a mais-valia, ou seja, aumentar a remuneração que ele obtém a partir da exploração do trabalho. Por outro lado, o objetivo do trabalhador, numa linha mais reformista, vai ser diminuir a exploração, fazendo com que os salários subam, ou numa linha revolucionária comunista, fazer com que a exploração acabe tomando do capitalista os meios de produção. Um capitalista tem 100 empregados, os 100 empregados se juntam, dão uma coça no capitalista, tiram ele do lugar onde ele se encontra e assumem a empresa. E assumindo a empresa acaba a mais-valia, porque simplesmente os frutos do trabalho daquela empresa vão ser divididos entre os trabalhadores. Lindo, né? Então a mais-valia ela tem duas formas, ela pode ser absoluta ou relativa. A mais-valia absoluta é aquela que a gente vê aplicada, ela era muito mais comum no período ali da Revolução Industrial, onde você obtinha mais-valia do trabalhador por meio do aumento da jornada de trabalho sem aumento na remuneração. Se eu contratava um empregado para prestar a jornada de 7 horas, e ele em 7 horas produzia 7 unidades do produto, seja lá qual for, e eu estico essa jornada para 9 e ele passa a produzir 9, então eu tive um ganho absoluto de mais-valia de 2 sobre aquele trabalhador. Se eu botar aquele trabalhador para prestar serviço por 14 horas, então, ganhos astronômicos. Por outro lado, na medida que o trabalhador reduz a jornada de trabalho, reduz a sua carga horária, ele está revertendo para si mais-valia absoluta. Se ele consegue a redução da jornada com manutenção de salário, ele está revertendo para si essa mais-valia. Se a redução da jornada ela vem acompanhada de redução do salário, a mais-valia absoluta não é alterada. Se eu produzo 5 em 5 horas ou 10 em 10 horas, eu estou produzindo 1 por hora. Certo? Então tá. Com o desenvolvimento do capitalismo, e hoje, de longe, a forma mais comum de obtenção, de extração de mais-valia da força de trabalho, a gente tem a chamada mais-valia relativa. E o que é a mais-valia relativa? É o aumento da produtividade por meio da técnica. Então, na medida que eu tenho ali um trabalhador que opera um tear e que me faz 10 metros de tecido por dia. Primeiro eu tinha esse trabalhador na agulha ou no tear manual, fazendo 2 metros de tecido por dia. Eu passo esse trabalhador para um tear mecânico, ele passa de 2 para 10. Mesma carga de trabalho, mesma jornada. Não aumentei jornada. Mas por trocar o tear manual pelo mecânico, eu multiplico por 5 a produtividade. Eu vou aumentar o salário do trabalhador em 5 vezes? É claro que não. Talvez eu até reduza, porque um trabalhador que opera um tear manual ou que faz artesanato, ele agrega um valor muito maior ao produto do que aquele trabalhador que simplesmente opera uma máquina. E aí, com a passagem ali, com o avanço da técnica, aquele tear mecânico vai ser substituído por um overlock. E aí, ao invés de fazer 5 metros de tecido, aquele trabalhador faz 50. Quantas horas de trabalho? A mesma jornada. Eu vou aumentar o salário daquele trabalhador? Não vou, pelo contrário. Para apertar o botão, uma criança podia fazer esse trabalho, eu só não contrato criança porque a lei não deixa. Seria até bom contratar criança, porque eu não precisava construir um galpão tão alto assim, né? Podia fazer ali um teto baixo, ficava quentinho no inverno. Então, mais-valia relativa é o aumento da produtividade por meio da técnica. O contador que preenchia um livro de balancete no dia,
tendo um Excel, faz quantos? E isso é mais-valia relativa. A técnica que vem para emancipar o trabalho do homem, ela termina, no fim das contas, por aumentar a sua exploração. Pô, que bacana, agora tem celular, tem computador, todo mundo pode comprar, muito bem. Então agora você vai levar o teu instrumento de trabalho para casa. Nem precisa vir aqui. Vou gastar alimentação, luz e transporte com você. Não, você que se foda na tua casa aí, no barraco que você mora, e produz daí. Se aqui você produzir... E outra coisa, você está em casa. Então se aqui você produzia 10, em casa eu quero 12. Não quer? Tá, o trabalho ele não é especializado mesmo, eu tiro você, tem mais 10 concorrentes teu aí querendo a tua vaga. Ah, o trabalho é especializado. Puta, aí tem mais concorrência ainda, maravilha. Eu tenho essa vaga de estágio aqui. Quantos estudantes de direito eu tenho para minha vaga? Oba, tem esse cargo de advocacia aqui. Quantos advogados eu tenho para essa vaga? Então, mais-valia relativa. A técnica potencializa a exploração. Quanto mais tecnologia embarcada, mais fácil a extração de mais-valia. E quanto mais fácil a extração de mais-valia, maior o lucro do capitalista. Certo até aqui? Certo. Sim. Então tá. Então, na luta de classes, né, o objetivo do capitalista, isso eu já falei, é o aumento da sua taxa sobre a força de trabalho, e o objetivo do trabalhador é fazer com que isso acabe. Se isso é tão linear, tão simples e tão fácil, por que que não acaba? Aí eu vou trazer um problema que faz com que os trabalhadores, além da alienação, né, que mantém os trabalhadores sob exploração dentro da perspectiva marxista, e aí depois a gente já parte para discussão. Eu não vou falar crítica no sentido de estar falando mal, estar refutando um autor. E ainda mais se eu estou falando de um autor que tem perspectivas revolucionárias, tanto faz para um marxista militante se o autor estava certo ou estava errado. Aquilo é um discurso que serve para orientar uma posição de poder. Desculpem. E o primeiro... Opa, Yasmin chegando. Oi, Yasmin, boa noite. Tô corrigindo o ponto, né? Nossa, tô no trabalho e ainda tô pensando em termos de ponto, né? Tô corrigindo aqui a chamada. Vê se dá tempo ainda. Deu. Então tá. Acho que agora eu encerro a chamada, porque o Thiago já me avisou que não vinha, e o resto tá todo mundo aí. Tá. Se é tão simples assim, por que que não dá certo? Primeiro ponto, fetiche da mercadoria. Esse, para mim, junto com o tema da alienação, é aquele onde Marx ele mais acerta o alvo. Onde ele mais, quando chuta, acerta o gol. Não que o fetiche da mercadoria seja errado ou seja um problema, e Marx fala disso como se fosse uma coisa ruim. Eu acho legal pra caramba. Mas, de fato, há um fetichismo sobre os produtos do trabalho humano que não necessariamente reflete aquilo que deveria ser o valor de determinadas coisas. Antes de falar de fetiche, a gente tem que falar de valor. Eu tenho um lápis aqui na minha mão, estão vendo? Um lápis de cor azul, tá sem ponta, tá com uma ponta achatada, na verdade, né? Eu tenho aqui uma xícara, com a qual eu tô tomando meu café. Aliás, eu vou tomar mais, inclusive, porque eu ficando com a garganta seca. Tem um isqueiro para acender meu cigarro, tem um copo de plástico, tem um celular, tem objetos. O que faz com que esses objetos tenham um valor? Por que que alguém sai de casa para comprar um lápis?
O que agrega valor num objeto? Alguém? O uso, A a importância que você dá para ele. Utilidade, certo? Então, o primeiro valor que a gente dá para um objeto é o valor de uso. Então, ele vai ter valor para mim, aí eu vou trocá-lo por parte dos meus recursos, por parte da minha capacidade de trabalho, porque o dinheiro que a gente tem é sempre riqueza estocada, que é fruto do nosso trabalho, do trabalho de alguém que nos dá dinheiro, né? E eu vou trocar isso, ou seja, vou trocar tempo de trabalho por um determinado objeto. Esse lápis custa, sei lá, R$3, que para um trabalhador que ganha salário mínimo deve dar meia hora de trabalho. E eu vou trocar meia hora de trabalho por um lápis, porque eu preciso de um lápis para poder anotar as minhas aulas. Ok, valor de uso. O valor de uso ele vai ter muito a ver com o preço do custo do objeto. Se eu pensar apenas em valor de uso, as coisas têm um valor pelo custo e elas vão ter demanda de acordo com as necessidades materiais das pessoas. Ou, né, trazendo aí o termo que eu trouxe escrito para vocês, é a utilidade prática de um objeto, capacidade que ele possui de satisfazer as necessidades humanas. Em outras palavras, é o valor que uma mercadoria tem, porque as pessoas a usam para atender suas necessidades, desejos ou finalidades. Ok. Agora, se eu pegar esse mesmo lápis aqui, e ao invés de Faber-Castell, que é o que está escrito aqui, vocês estão vendo? Eu grafar, ou a indústria grafar, Stabilo. Dobra o preço. Duplica. Dobrar é bondade tua. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de valor de troca. Porque aí, nesse caso, a mercadoria ela não está só sendo avaliada pelo seu valor de uso. É claro, ou pode ser claro para algumas pessoas, que um lápis fabricado pela Stabilo tenha mais valor do que um lápis fabricado pela Faber-Castell por uma questão de durabilidade. Eu não faço a menor ideia disso porque eu nunca comprei lápis da Stabilo. Mas eu sei que as canetas deles são fora de série. E que elas vão ter um valor de uso maior porque puta, a pegada é outra, a letra que sai é outra. Mas, além de tudo, as mercadorias elas vão ter valor de troca, além de terem um valor de uso agregado maior, na medida em que elas refletem algo que não está na sua utilidade. Porque as mercadorias, elas são e carregam símbolos. E esses símbolos comunicam para quem usa as mercadorias e para quem vê as pessoas usando as mercadorias determinadas situações de caráter pessoal, de caráter social. E quando eu vou falar em troca de mercadorias, ou seja, compra e venda de mercadorias, eu estou dialogando com o valor de uso, obviamente, mas eu estou dialogando muito com o valor de troca. Com o significado simbólico daquela mercadoria para quem compra. Todo mundo precisa de caneta, mas eu gostaria muito de ter uma caneta Parker a ouro ou uma caneta Stabilo. Stabilo é barata se eu for pensar nessas canetas importadas que o pessoal usa, empresário, presidente, sabe? Eu preciso muito de um relógio, mas entre o meu relógio e aquele que o príncipe da Arábia Saudita dá de presente, ó, e o valor de uso é o mesmo, os dois me dizem a hora. Entre o Fusquinha e o Rolls Royce tem o mesmo valor de uso. Professor, Oi. aqui em casa, quando alguém quer muito uma coisa, um estábilo, a gente faz uma comparação assim, para ver se realmente vale a pena. Por exemplo, um lápis, tem, sei lá, R$3. Quanto tempo de trabalho, né? É meia hora, um estábilo vai ter 1h30.
Você dá 1h30 da tua vida para ter um estábulo? Você troca 1h30 de vida para ter um estábulo? Ou você prefere trocar 30 minutos para ter um Faber-Castell? Então a gente faz essa comparação. Quanto tempo da tua vida você dá para esse objeto? Para ter isso? Vale a pena? Se você achar, não, vale a pena, né? Porque é o teu trabalho, né? É o tempo que você vai passar trabalhando. Então a gente usa muito essa comparação aqui, né? Principalmente com as crianças, assim. Sim. Agora já não são mais tão crianças, só tem o Vitor de criança, mas quando criam alguma coisa, principalmente, né, um tênis, uma roupa mais da moda, vale a pena? Você vai dar tantos dias da tua vida para usar esse tênis? Vai dar tantos dias da tua vida, né? Porque às vezes são dias de vida, Mas não aí são às horas. vezes a resposta é sim, porque aquele Então, se a tênis vai fazer resposta, com que a tua turma te veja de um modo diferente, se a aquele resposta for tênis vai sim, servir de argumento para uma menina sair com ele, aquele tênis, de repente, vai fazer com que ele seja visto diferente numa entrevista de trabalho. então, se a resposta for Às sim, vezes a vale a resposta é sim. pena? Se a resposta for sim, porque vale a pena 1h30, eu dar 1h30 da minha vida para ter um estábulo, então vale a pena. Mas Seria o muitas valor vezes agregado, né? é o valor agregado, mas muitas vezes não vale a pena. A gente muitas vezes se vê numa situação, puxa, o uso vai ser o mesmo, né? Olhar a hora vai ser a mesma, não vai valer a pena. E muitas vezes a gente se vê nessa situação de que não vale a pena. Algumas vale, mas outras não. Então, né? Mas quando a gente começa a trocar por horas de trabalho, por horas de vida, e não só pelo preço, porque parece, é só R$ 3. Só R$ 3, tudo bem, é só 6, é só 10. Poxa, mas R$ 10 são 3 horas do meu trabalho, ou R$ 10 é 1 hora da minha vida. Quando a gente começa a mudar a forma de ver, a gente começa a analisar também diferente se vale ou não a pena. E aí você racionaliza, né? Porque o fetiche, o que é? O fetiche, ele acaba sendo um desejo irracional, né? Quando a gente está falando ali em fetiche, é uma coisa até de uma característica sexual, sabe? De uma atração fálica pelos objetos, porque eles te levam ali a um estado de satisfação e de êxtase que o mero uso dos objetos não traz. Eu não vou me realizar enquanto trabalhador de uma sociedade capitalista escrevendo com caneta Bic mordida. Eu tenho mania de morder minhas canetas, né? Mas, sei lá, eu posso olhar para um dia para o meu estojo cheio de caneta Parker e falar, caralho, alguém venci na vida, né? Pô, ó, vida bem vivida. Aquele armário cheio de roupa de grife, cheio de, sei lá. E eu não tô falando isso como crítica, não. Eu acho isso bacana, sabe? Eu não sou contra. E dentro disso também está a forma com que as pessoas te veem com isso tudo, né? Sim, com certeza. Com Às certeza. vezes vale mais até você, o que as pessoas estão achando, você às vezes nem dá tanto valor àquilo, mas por outras pessoas acharem que é super top, aí você até usa, compra, enfim. Assim, a gente vive numa sociedade que é alienada. Sim. Então, a gente vive numa sociedade onde as pessoas da nossa classe e das classes acima de nós, ou da classe acima de nós, se formos marxistas, porque para eles só há duas, né? Estão em competição. Se nós estamos num mundo competitivo e eu consigo, com mercadorias, me posicionar melhor perante essa competição, se eu usar uma camisa que tem aqui um quadradinho vermelho e azul, ou um jacaré desenhado e um pano pendurado no meu pescoço, isso vai fazer as pessoas me olharem de maneira diferente, e com isso eu consigo melhorar a minha posição face à exploração do meu próprio trabalho? Por que não? Eu estou disposto a revolucionar o mundo, eu gosto do consumismo, eu gosto do capitalismo, eu gosto do fetiche da mercadoria, eu gosto de mercadoria. Eu tenho um estojo cheio de estábulo, sabe? Meu carro não é um Fusca. Enfim, essa questão, ela, de um lado, motiva as pessoas para enriquecerem e viverem melhor dentro do capitalismo, e nisso acabam negando um pouco essa precarização da classe proletária. Por outro lado, elas alienam, porque você tem ali os formadores de opinião que vão ditar o que é digno de ser fetichizado e o que não é, e as pessoas seguem.
Então corre atrás da cenoura e burro, sabe? Já viram aquela figurinha do burro e da cenoura? Né? E essa questão da gente contabilizar em horas de trabalho, eu lembro que eu vi um meme uma vez que eu achei genial, que eles falavam simplesmente para você contabilizar em paçoquinhas. Não sei se vocês, mas eu adoro paçoquinha. Eu também Sabe a adoro. paçoquinha quadradinha? Aí você vai comprar não sei qual carro. Cara, eu compro 30 mil paçoquinhas com isso aqui. Puta que pariu, isso aqui vale 30 mil paçoquinhas, cara. Eu vou passar o resto da minha vida comendo paçoquinha. Né? Eu lembro na época do Petrolão, quando eu tava ali no auge da Lava Jato, e aí tinha um rapaz assim, era uma história em quadrinho, o cara no alto de um prédio pensando assim, pose de filósofo. Cara, eles desviaram 20 bilhões de reais. Com esse dinheiro, eu conseguiria comprar não sei quantos bilhões de paçoquinhas. Imagina todo esse dinheiro em paçoquinha. Porra, aí é foda, né, cara? Enfim, o valor de uso e o valor de troca, essa distância entre aquilo que as coisas custam e aquilo que as coisas valem, elas terminam como lucro no bolso do capitalista. E nós, felizmente ou não felizmente, concordando ou não concordando, gostando ou não gostando, jogamos o jogo e depositamos felizes os nossos salários, que já são fruto de mais-valia e de alienação, no bolso dos capitalistas. E aí entram alguns desses tópicos de discussão, alguns a gente já falou, né? A questão das marcas e da semiologia. Semiologia é a ideia de tentar enxergar os símbolos através do seu, por cima e para além dos seus significados. Quebrar a intencionalidade daquilo que é um símbolo e tentar enxergá-lo integrado à realidade de crítica. A gente vai estudar isso em filosofia, não se preocupem. A ideia de consumo, pelo consumo, consumismo, e participação, ou seja, quanto o consumo ou a compra de determinados bens, de determinados produtos, me insere em determinados grupos sociais onde eu quero estar. O quanto, de repente, eu comprar um serviço de hotelaria para passar as férias num hotel onde os patrões, onde os juízes, onde os capitalistas estão, de repente não me projeta nesses ciclos para que eu consiga conviver, conhecer e obter vantagens junto a essas pessoas. O quanto eu me vestir como um cara rico não vai fazer com que a comunidade me veja como um cara rico e me ofereça oportunidades de rico. A questão da mistificação da mercadoria, que ela não é só um mero fruto de trabalho humano, não é só o lápis lá, não é um mero pedaço de madeira e grafite, mas é um símbolo. Tem uma significação quase que transcende aquilo que a coisa de fato é. Tem produtos que têm fã-clube. Pense em Apple, por exemplo. Ou esses produtos engajados, sei lá, comida vegana, tecidos artesanais. Tem produto no capitalismo que tem torcida. Tem marca no capitalismo que tem defensor pessoal, ardoroso. Até banco. Porra, eu sou Nubank. Moderno, roxinho. Pô, vou sacar o meu roxinho. A galera toda feliz, assim. Pô, bacana. É um banco. E ainda aquele que é o mais... E é curioso isso, porque acaba que, nesse ponto, o Marx ele vai encontrar e ele poderia abraçar a teoria econômico-política do catolicismo, que é a questão que ele critica do fetichismo do dinheiro, porque o dinheiro ele é um meio de troca. O dinheiro não é um objeto em si. O dinheiro não tem valor inerente, o dinheiro tem valor enquanto meio de troca. Só que como o meio de troca, enquanto meio de troca, ele acaba servindo como um instrumento de poder, porque a forma em que a mais-valia vai ser mensurada
e também deter somas em dinheiro permite o potencial de escolher o que se vai consumir e quem se vai explorar, o dinheiro acaba tendo valor em si. Já viram o funkeiro com o símbolo do cifrão pendurado no pescoço, ouro no dente? Sou tão rico que eu posso meter ouro até na boca, para não falar em outros lugares, né? Deixa pra lá. Enquanto a ideia assim que o dinheiro, enquanto mecanismo de troca, ele é neutro. O dinheiro não gera ou não deveria gerar frutos. O que gera fruto é o trabalho humano. E aqueles que exploram o trabalho humano por meio do dinheiro, que é uma coisa neutra, porque não tem valor de uso nenhum, são exploradores, são os capitalistas. Então, a Igreja Católica, por exemplo, ela condenou e condena a usura. O que é a usura? É a tomada de empréstimo a juro. O dinheiro, o empréstimo do dinheiro, a troca de dinheiro por dinheiro não deveria dar lucro. Eu acho essa visão equivocada. Porque quando eu estou emprestando dinheiro a juro, eu não estou simplesmente emprestando dinheiro. Eu estou emprestando tempo. Você quer consumir agora e eu posso esperar para consumir depois. Eu tenho o dinheiro parado e você não pode esperar. Então, para você consumir agora o fruto do meu esforço, você vai me pagar. Você vai me devolver o dinheiro e vai me pagar uma diferença, um juro. Juro, e isso é uma coisa que é bom desmistificar, nada mais é do que o preço do dinheiro. O dinheiro é uma commodity. Como o milho, como a soja, como o petróleo. Dinheiro é tempo estocado. É um esforço estocado. Diga, professor, quando eu comecei a trabalhar no banco, né, eu era concursada da Caixa. Saí. A primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei no banco, assim, primeiro dia de trabalho, eu entrei no banco, o meu superior olhou para mim e falou assim: banco vende dinheiro. Esse é o nosso produto. É uma empresa que vende dinheiro. De diversas formas. Então, tem diversos juros diferentes, mas banco vende dinheiro. Produto. Aí você vai de acordo com a classificação de risco do Sim. cliente e potencial que o cliente tem de trazer dinheiro para o banco. Então, como qualquer produto tem seu lucro, né? Em cima, o dinheiro também. Isso é a primeira coisa. Uhum. Lucro, juro é o preço do dinheiro. E assim, não só o banco, né, cara? Pensem nessas lojas hoje que vendem a crédito. Pensa na Via Varejo, Casas Bahia, pensa no Magazine Luiza. Essas lojas não vendem eletrodomésticos e eletrônicos. Essas lojas vendem crédito. Ponto. As pessoas não estão dispostas a esperar até ter... Todas inspiradas no Carnê do Baú. Lógico, Silvio Santos é o rei de todo mundo. Autor Pioneiro. da grande frase, quem não deve, não progride. Isso aí, pioneiro. E é claro que as pessoas vão dever para ele, né? Então... Mas, enfim, a ideia é o dinheiro pro marxista, ele não deveria ser visto como uma mercadoria em si mesmo, porque o dinheiro nada mais é do que o fruto da exploração do trabalho. Vocês percebem que isso gera um mundo um tanto estéril no que diz respeito a desenvolvimento e desenvolvimento econômico e aquisição de riqueza? Porque se o dinheiro não deveria... E aí nisso eu acabo encerrando, não que eu tenha apresentado tudo do pensamento de Marx, porque vai uma vida para você acompanhar a obra de um autor dessa estatura, como dos outros que a gente estudou até aqui, né? Mas a gente encerra essa apresentação de conceitos, essa pincelada, passa a crítica de alguns pontos. Vocês não veem que esse problema do dinheiro não ser um objeto e da mercadoria não dever ser fetichizado, de certa forma esteriliza o capital? Porque se não há diferença, ou seja, se o dinheiro estocado por alguns, ou estocado até pelo proletário que guarda uma parte do que recebe, mesmo numa
sociedade socialista ideal, um comunismo. Se ele deixar para consumir no futuro e tendo um excedente guardado, ele emprestar isso, por que ele faria isso sem remuneração? Ou por que alguém melhoraria um produto e agregaria valor a um produto sem uma remuneração? E esse foi o problema econômico que os países que adotaram regimes de orientação marxista encontraram. Eu vou trabalhar a mais para quê? Eu vou guardar dinheiro para quê? E isso gera uma crise de subprodução, isso gera uma crise de subplanejamento de preços, isso gera um problema seríssimo, que acaba não encontrando solução dentro do arsenal teórico marxista. Né? A gente tem uma crítica bem contundente ao marxismo enquanto teoria econômica, e como eu não me aprofundei tanto na teoria econômica de Marx, eu não vou me aprofundar nessa crítica também, até por uma questão de justiça. Eu acho que eu teria que dar voz às duas teorias, né? Mas a grande crítica do marxismo enquanto teoria econômica é a de que a partir do momento que você tem o controle centralizado da economia, porque os trabalhadores eles vão se organizar em partido, o partido vai tomar o poder e, tomando o poder, vai tomar os meios de produção. A partir do momento que você tem uma única instituição controlando a economia e planejando a economia, você destrói o sistema de preços. Porque quem que diz o que vale mais e o que vale menos? Qual que é o valor de uso de uma coisa e de outra? Essas informações elas são fornecidas por milhões de agentes de mercado o tempo todo, na medida em que eles compram e vendem. Se vocês acompanharem um dia ali a flutuação da Bolsa de Valores, se vocês um dia tiverem aí a oportunidade de investir em ações e acompanharem a flutuação do produto, vocês vão ver que você tem ali uma série de fatores o dia inteiro, 24 horas por dia, influenciando alta e queda. Numa economia onde você basicamente tem um único ator, essas informações, que são informações de escassez, de demanda, de vontade, de simbologia, de necessidade, de ausência ou presença dos produtos, desaparece. E aí o sistema de preços colapsa, e colapsando você tem crises de abastecimento. E aí começa a faltar as coisas. Faz sapato demais e não tem calça. Produz gasolina demais e não tem carro. Faz carro demais e não tem gasolina. Mas, enfim, eu não vou me aprofundar para além disso. Isso aí fica para... Vocês estão tendo aula de economia? Já tiveram, né? Já tivemos no outro semestre. Então, se algum de vocês forem fazer faculdade de filosofia ou de economia, vocês retomam esse assunto aí. Ou, por conta própria, leiam Capital, depois um livro chamado O Caminho da Servidão, de Hayek, e aí vocês tomem as próprias conclusões de vocês, tá? Enfim, também vai ficar na bibliografia aí da aula. Acabou que essa bibliografia está sendo meio freestyle, assim, né? Eu vou lembrando dos livros, cito, passo o link para vocês. Né? A gente tem a ementa do curso, leiam, porque é bacana, mas eu acho bem mais legal assim, a gente vai conversando, as ideias vão surgindo, e aquilo que eu tenho de leitura que eu posso compartilhar com vocês, eu compartilho. Tá. Então, problemas da teoria marxista. Em primeiro lugar, eu acho que isso é óbvio para qualquer pessoa que vive de fato no mundo. As classes sociais, elas não estão apenas em luta. Elas colaboram entre si. Eu não vejo meus patrões como meus inimigos. E nem eu acredito que os meus patrões, quando me contratem para trabalhar, eles me vejam pura e simplesmente como alguém que está lá para ser explorado. Tá, tudo bem, Rafael, você está no serviço público, mas eu também sou funcionário de duas empresas, das duas instituições onde eu trabalho, e eu presto serviços para outras empresas, ou como autônomo, ou como palestrante, tenho relação com editora, sabe? E em nenhum desses momentos eu me vejo numa relação de guerra com essas pessoas.
Até porque eu, enquanto intelectual, e vocês são intelectuais também, porque vocês vão trabalhar com a cabeça e não com a mão, né? Eu detenho os meus meios de produção. Eu sou um capitalista? Que capital que eu tenho? Mas em termos de ideologia marxista, não, porque para Marx, o capital e o trabalho humano é o trabalho que transforma a natureza, e não as ideias. As ideias são ideologias. O que eu estou ensinando para vocês são preconceitos de classe. Primeiro a visão dos marxistas sobre o capitalismo e depois a visão dos capitalistas sobre o marxismo. Obviamente que dentro da teoria marxista, com o passar do tempo, essa ideia mudou. A gente chegou àquilo que hoje alguns autores chamam de marxismo cultural. Esse termo não é muito exato porque nenhum marxista usa, mas ele serve ali para dar uma generalização daquilo que foram os autores depois ali da década de 50 e 60, que seguem a ideologia marxista até hoje, né? E esse marxismo cultural, ele vai ter muito justamente por pano de fundo essa ideia de que os proletários não correram para fazer a revolução e não correram porque eles podem enriquecer colaborando com o marxismo. Perdão, colaborando com o capitalismo. Cara, a empresa onde eu trabalho explora e ela tem um lucro monstruoso. Porra, bacana. Vai na porra da Bolsa de Valores, com 10 reais você compra uma ação daquilo e se torna sócio. Ah, os bancos são exploradores, os bancos são usurários. Com 20 contos você se torna sócio do Itaú e vai ser usurário também. Não precisa de muito, você precisa de constância. E hoje, se você pegar as grandes empresas capitalistas, com pouquíssimas exceções, e essas exceções são de empresas novas, cujo fundador ainda está vivo, você não tem um controlador, um dono, uma figura capitalista como a do gordinho do Banco Imobiliário, de cartola, fumando charuto. Você tem grandes fundos de capitais, a Débora que trabalhou em banco, acho que sabe disso. Você tem grandes fundos de capitais, que normalmente são fundos de pensão, que reúnem o dinheiro de um monte de trabalhadores. Quem são os maiores controladores de empresa no Brasil? Os fundos de pensão dos trabalhadores dos bancos e das estatais. Ou seja, quem são os maiores capitalistas do Brasil hoje? Trabalhadores. Então, essa linha entre proletário e capitalista ela é muito tênue. Sem falar que a industrialização e a urbanização fez surgir uma classe que é a classe urbana. Não do dono de capital, nem do trabalhador de indústria, mas do prestador de serviço, do profissional liberal. Um advogado que é dono de escritório, ele é capitalista ou ele é proletário? Um médico que trabalha num hospital, ele é capitalista ou ele é proletário? E essa linha não está traçada, e não está traçada nem dentro da teoria marxista, porque a definição de classe social, que é fundamental para a gente entender a teoria de Marx, ela não foi formulada por Marx, porque ele morreu antes de escrever. Se você pegar o Capital e olhar no índice, está lá na terceira parte, a classe. E ele morreu antes de escrever. Então a gente não tem uma definição canônica do que é classe. Então eu tenho a classe proletária, mas qualquer um pode ser classe proletária, qualquer um pode ser capitalista. E acaba que fica um negócio meio oportunista. Então o banco que me apoia é amigo do pobre, mas a classe média que me odeia é pobre de direita, é pequeno burguês. Então essa definição... E aí se eu derrubo a luta de classe, fica complicado pensar no resto da teoria, né? Então aqui eu acabei que eu acho que eu já comentei todos os pontos que estão aí na tela, né? Faltou o último, que é o seguinte: nos países que primeiro se industrializaram, o capitalismo ele não gerou miséria. Pelo contrário, eles são os países ricos hoje.
Eles são os países para onde as pessoas que viveram que vivem nos países de revolução comunista fogem. Você não vai ver os americanos fugindo para Cuba, você vai ver os cubanos fugindo para a América. Você não viu os alemães fugindo para a Rússia, você viu os russos fugindo para a Alemanha. E os alemães do Oriente fugindo para o Ocidente, não o contrário. Porque o trabalho capitalista gera riqueza. Ele gera um excedente de renda que é apropriado. Mas essa apropriação não fica parada. O capitalista não é o tio Patinhas, ele não nada na moeda. Ele vai reinvestir esse lucro. E quando ele reinveste esse lucro, ele vai gerar mais produtos, ele vai gerar mais emprego, ele vai gerar mais riqueza. E essa riqueza, isso aí chama elasticidade da renda. Você tem elasticidade da demanda, você tem elasticidade da circulação da renda. Então eu ganho 10 bilhões numa operação financeira no banco, mas esses 10 bilhões eles vão ser emprestados. E eles vão ser emprestados a juros, gerando para mim, banqueiro, 20. E esses 20 vão ser emprestados, eles vão cair na economia produtiva. E caindo na economia produtiva vão gerar 40. Então você tem um ciclo de crescimento, e aí você olha ali a linha de PIB, de crescimento e desenvolvimento dos países capitalistas, e não só dos países ricos. E você vai ver o que o capitalismo, no médio e longo prazo, gera riqueza. Pega os indicadores de um país como o Brasil e compara com 60 anos atrás. Expectativa de vida, renda, salário mínimo em dólar, acesso à saúde, acesso à educação, escolaridade média. É óbvio que a gente tem muita desigualdade, e a desigualdade ela tende a causar uma revolta. Mas também é óbvio que uma pessoa de classe média baixa hoje vive com mais conforto do que vivia um rei no século XVIII. Vocês vivem melhor do que Napoleão. Então, é difícil você conseguir, de fato, mobilizar as pessoas contra um regime assim. Claro que na retórica é fácil, a gente sente o cacete mesmo, porque, porra, o Elon Musk tem aquelas fortunas, o Bill Gates, para que aquele cara precisa de ter 1 trilhão na conta? Ele não precisa mesmo. Mas o resultado disso na sociedade não necessariamente leva à luta de classes. Certo? Vamos seguir. Mais críticas, mais problemas. Aí uma crítica de natureza mais filosófica. E aí a gente vai num outro fundamento, vamos questionar. A crítica, lembre-se, eu não estou refutando, eu não estou dizendo que Marx está errado. Eu estou apontando pontos onde essa teoria pode ser questionada. A ideia de que o homem ele é simplesmente o trabalho, a dialética materialista, né, dialética material, e que a economia, portanto, as relações de trabalho e de transformação da natureza determinam tudo. Tudo que existe, então, é manifestação das relações de trabalho. Eu sou o que eu sou por causa da minha posição de classe. O direito existe simplesmente para proteger relações de capital. A religião existe simplesmente para manter os pobres no seu lugar. Cara, eu acho que esses argumentos eles poderiam ser intercambiáveis, sabe? O direito é a teoria máxima e tudo que existe, existe para organizar a sociedade. Tudo conspira para a solidificação do direito e da lei. Aí eu entro onde? Teoria pura do direito. Rudolf von Jhering. Já devem ter ouvido falar nele, se não ouviram, vão ouvir falar. Não, tudo conspira, na verdade, tudo que organiza a sociedade é em benefício da raça. Eugenistas, nazistas. Não, tudo conspira para Deus. E todo o resto é um reflexo da ordem divina face à criação do universo. Vocês reparam que é o mesmo argumento?
Na verdade, o que aconteceu no mundo, nesse período aí, nessa passagem do século XVIII para o século XX, assim, esse período ali do século XIX, Revolução Industrial e as revoluções políticas, é que você tinha uma ordem do mundo solidificada na história, que era a ordem da cristandade, que vinha ali da queda do Império Romano até a queda de Constantinopla e o início da Reforma e o início do mercantilismo e todas as mudanças ali das passagens dos séculos XV, XVI, XVII. E você tem uma quebra da perspectiva mental da sociedade. E você tinha ali, pelo menos ideologicamente, eu não estou entrando na questão religiosa, se isso era verdade ou não, mas você tinha ideologicamente uma ideia de uma ordenação do homem perante Deus. O Homem perante o Infinito, aliás, é um livro de um autor, de um filósofo brasileiro gigantesco, chamado Mário Ferreira dos Santos. Um dos bons livros que eu já li na vida. Se eu achar o PDF, eu mando para vocês também. Né? E em um determinado momento, essa ordem se rompe, porque as pessoas pararam de crer da mesma forma. Se muda a lex orandi, muda a forma de orar, muda a lex vivendi. E aí você vai ter aquilo que um outro autor escreveu ali, chama Morte de Deus na Cultura, e me fugiu o nome dele, daqui a pouco volto, e vai chamar de vice-reis de Deus. Então você vai ter gente falando que é a vontade e o sexo que impõe a ordem do mundo. Aí você parte ali para Schopenhauer, para Nietzsche, para psicanálise a partir de Freud. Você vai ter gente falando que é a economia que impõe a ordem do mundo. Aí você vai ter a linha marxista ou a linha liberal. Você vai ter gente falando que é a raça. Você vai ter os nacionalistas falando que é o Estado Nacional. Você vai ter os religiosos tentando restaurar a velha ordem. Eu vejo que você tem aqui é dialética. Você tem troca. Quando a gente estudou ali o Weber aulas atrás, a influência que a interpretação de um versículo da Bíblia por um grupo de religiosos na Suíça teve sobre o mundo. Que motivo eu tenho para duvidar que a doutrina da predestinação ela vai vir de fato a partir da fé daquelas pessoas que a professaram e não simplesmente como um subterfúgio. Vamos nos reunir no alto ali de um castelo cheio de morcegos e pensar em estratégias para enganar os pobres. Não, essas pessoas acreditavam naquilo. E aquela crença fez com que mudasse o modo de produção. Tanto quanto o modo de produção fez com que mudasse a crença a partir do momento que o capitalismo forçou a urbanização. Você tem troca. A vida humana ela é dinâmica. Então a ideia, tanto da luta de classes quanto motor da história, quanto da materialidade como infraestrutura da humanidade, todo o resto como máscaras. Então, quem são essas pessoas? Onde se reúnem essas pessoas que planejam para enganar os outros? Quem são esses bilionários escondidos em sociedade secreta? Aí cai na doutrina da sociedade secreta, aí vira a teoria da conspiração, né? Não, os reptilianos que conspiram, sabe? Os judeus conspiram, os maçons conspiram, os comunistas conspiram, vamos falar os liberais. Cara, o mundo é complexo. Eu, pelo menos, não acredito nisso. A teoria da mais-valia, ela também tem problemas, ou pelo menos eu tenho uma crítica à teoria da mais-valia, né, que eu acredito embasada, que é a seguinte: quando eu falo na apropriação da riqueza que o trabalhador produz pelo capitalista, eu não estou levando em consideração duas coisas. Três coisas, aliás. Primeiro, quanto custou para o capitalista criar aquela vaga de trabalho? Tipo, porra, eu vou trabalhar numa indústria, então eu vou fabricar as coisas na indústria, logo a indústria é minha? Pera lá. A tua presença nesse lugar custou quanto? E o quanto do lucro
que você chama de lucro daquela indústria, na verdade não é simplesmente o pagamento pelo capital investido ali previamente. 2. Então tá, os meios de produção, o capitalista, quando detém os meios de produção, ele está alienando o trabalhador das suas possibilidades humanas, ele está tirando do trabalhador a sua riqueza. Ok. Então, se esse trabalhador for realizar qualquer trabalho sem usar os meios de produção que não lhe são próprios, que não foi ele que criou, que não foram ele que criou, ou que não foram por ele adquiridos. O quanto esse trabalhador é capaz de produzir. Se eu tirar do trabalhador da indústria a máquina, e se eu tirar do trabalhador da indústria a ferramenta que não é dele, e ele tiver que trabalhar apenas com a força do braço, o quanto a menos ele vai produzir? Essa produção paga o salário dele? Ele vive dessa produção? Porque se sim, tudo que esse trabalhador produz para além da mera capacidade física é do capitalista. Isso vai incluir, inclusive, uma porcentagem gigantesca do seu próprio salário. E aí a gente vai ver que, na realidade, aí vocês vão ver isso no mundo real, quando vocês forem ter empregados nos escritórios de vocês, nas casas de vocês, nas empresas de vocês, aqueles que já têm empresa ou já trabalham em empresa já devem saber disso, que muitos empregados têm mais-valia negativa, eles simplesmente não rendem para a empresa o custo que eles têm. E você paga porque você precisa. Junto com essa produção ainda tem mais uma coisa, professor. A venda do produto. Não é só... eu falei que eram 3 pontos, né? Ah, tá. Eu ia chegar lá. Né? Porque tem uma teoria de um economista que os marxistas detonam, que é o Richard Say. E isso em economia se chama lei de Say. Vocês devem, não sei se estudarem economia, mas é uma teoria bem famosa que diz que toda oferta traz sua própria demanda. Por que a gente diz em economia, ou pelo menos alguns economistas dizem que toda oferta traz sua própria demanda? Porque quando o capitalista bota um produto no mercado, todos os fatores de produção já foram remunerados. Eu quero fabricar xícara. Para eu poder vender uma xícara, eu já tenho que ter alugado ou comprado um galpão, alugado ou comprado um maquinário, eu tenho que ter contratado a mão de obra, eu tenho que ter usado energia elétrica, água, matéria-prima. Eu vou ter que ter contratado um pessoal de administração, eu vou ter que contratar o tributário, eu vou ter que contratar uma agência de marketing, ou formar uma equipe de marketing, uma equipe de vendas, uma equipe de compras, e até eu botar o meu produto no mercado, eu já vou ter pago para essas pessoas um valor X em dinheiro. Esse valor X que o capitalista bota na economia é um valor que não existia antes, ou pelo menos que não estava fixado nessa atividade. Agora, quem disse que esse valor investido vai retornar? Quem disse que as xícaras vão vender e vão vender num número suficiente para pagar o investimento prévio? E pera lá, para essa xícara chegar no mercado, o trabalhador já recebeu, o vendedor da máquina já recebeu, o vendedor da cerâmica já recebeu, o Estado já recebeu o tributo, a companhia elétrica já recebeu, a companhia de água já recebeu, o dono do galpão já recebeu, a distribuidora já recebeu. Todo mundo já foi remunerado. Então tem um fator que a teoria da mais-valia não leva em consideração no cálculo, que é o risco. Se der tudo errado, quem que perde o dinheiro? O trabalhador já recebeu. Ah, ele vai perder o emprego. Ele vai perder o emprego que ele ocupou por um período, enquanto ocupou, recebeu. Ah, o trabalhador vai ficar sem salário. Ele sai e vai procurar outro emprego. O trabalhador no sistema capitalista, ele é um fator de produção. Como uma máquina, como um edifício, ele é um bem de capital. E todos os fatores de produção no capitalismo são remunerados antes da oferta. Essa oferta vai liberar demanda na economia, mas quem falou que a demanda é por aquele produto?
De repente eu vou enriquecer outra empresa, não a minha. Então, em muitos empregos, a mais-valia ela é negativa. Se você for ver aquilo que o trabalhador seria capaz de fazer sem o emprego intensivo de capital e tecnologia e aquilo que ele de fato produz no final, você vai ver que ele deve para o capitalista mais do que o capitalista deve para ele. É triste falar isso, é cruel falar isso, mas é um fato, é conta. É número. Enfim, é por essas e outras que uma parte do mundo se tornou marxista, mas uma outra parte gigantesca não se tornou marxista, e é por isso que até hoje o embate entre marxistas e não marxistas segue. Muito do que Marx escreveu é verdade, muito do que Marx escreveu está certo. Sobre exploração, sobre luta de classes, sobre mais-valia, sobre alienação, quase tudo. Sobre fetiche da mercadoria, quase tudo. Em outras coisas, simplesmente a história do capitalismo não se dirigiu para o rumo que Marx previa. Ele acreditava que a gente ia ter o capitalismo, né, os donos de empresa, dobrando a aposta na precarização do trabalho de indústria. Isso não aconteceu. E isso não acontecendo, o mundo seguiu outra linha histórica, os marxistas seguiram readaptando a teoria e tentando, a partir dela, propor a revolução, porque você também tem uma vinculação dessas pessoas pela teoria que é ideológica, muito mais do que científica, mas, sei lá, o marxismo, enquanto ferramenta de estudo da sociedade, sendo seu não marxista, ele é riquíssimo. Sabe, eu creio que eu consegui trazer para vocês uma visão, eu não vou dizer isenta, porque não existe visão isenta, mas uma visão justa do autor, no sentido de trazer os conceitos que ele ensinou nos seus próprios termos, para que vocês aí façam a sua conclusão e o principal, para que vocês busquem a fonte, né, dos autores e das teorias, certo? Com isso a gente encerra no nosso curso os pais fundadores. Então, depois de 8 aulas, estudamos os 4 autores que fundaram a sociologia. Obviamente, a sociologia não para no século XIX e início do século XX, e temos questões bem atuais de autores que talvez não sejam seguidores estritos dos 4 que nós estudamos, mas que certamente usam ferramentas teóricas que nascem com Comte, Durkheim, Weber e Marx. Então não dá, sabe, a sociologia e a antropologia não param nesses 4 autores, mas não existe sem eles. Então não tem como eu trazer para vocês casos práticos de pensamento sociológico sem trazer teoria. Seria um saco vazio não para em pé. Como diz a nossa mãe quando a gente quer sair sem almoço, sem janta, né? Então, eu acho que assim, a gente já tem aí um referencial teórico mínimo. Se vocês vão ficar no mínimo ou não, isso depende do esforço de vocês em buscar novas leituras. Eu gostaria que vocês partissem para o estudo disso, e eu acho que é fascinante, eu acho que enriquece muito a leitura do direito. Sabe, você entende melhor a sociedade, as lides que vocês vão lidar, desculpem aí a cacofonia, né? As lides com as quais vocês vão se deparar, né, no dia a dia, né? Você trazendo esse referencial teórico para não ficar se batendo só em jurisprudência e em doutrina dos ramos específicos que vocês vão estudar, certo? Até porque quando vocês forem ler os doutrinadores, vocês vão reencontrar esses autores lá nos fundamentos deles, certo? Mas pelo menos o básico, pelo menos ouvir falar nessas coisas, vocês já ouviram falar. Certo? E então a gente agora, hoje é 12 de setembro, né? Temos mais uma aula, onde a gente vai ter aí um trabalho prático, vamos aí fazer aí um trabalho de discussão do nosso autor, e dia 26 já temos prova, né? Então estamos aí quase aí no fim do nosso curso, vamos aí ter um trabalho que vai ser avaliativo, vai valer acho que uns 3 pontinhos, e 26, prova. Aí dia 3, vista da prova, a gente faz a revisão da matéria, outubro,
vida nova, matéria nova, e a gente parte aí para a conclusão do nosso curso, certo? Pessoal, estamos aí com 1h30, né? 1h32 de aula. Eu estou quase sem voz por causa aí do meu fim de gripe. Então, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Agradeço aí todos pela participação, pela presença. Professor, Diga, Cláudia. a prova ela vai ser presencial, né? Presencial. Tá. E você tinha dito de tentar mais uma aula presencial. No caso, vai ser essa do trabalho? Eu vou conversar com o professor Fadel para ver se a gente tem sala. Uhum. Porque eu dependo do ensalamento. Como a nossa matéria ela é remota, eu não sei se a gente tem sala livre na terça-feira. Eu tenho que pegar um dia que alguma turma esteja fora. Se for possível, terça-feira que vem eu tô aí. Mas não depende de mim, eu preciso negociar isso com a coordenação. Ótimo, seria Tá bom. certo? Seria legal mesmo, eu prefiro. Dinâmica é uma coisa que se faz Sim. pessoalmente, né? Sim. É melhor na sala mesmo. Então tá, eu vou conversar com o professor Fadel, se for possível, estaremos aí pessoalmente, senão a gente faz online. Ok. E aí na outra semana, prova. Ok, então. Valeu, gente, certo. boa noite. Obrigada. Eu vou encerrar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ficar online aí, se não, encerramos. Ok, boa noite. Tchau. Valeu, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.